DeviantArt é uma rede social voltada para a arte, onde muitos artistas do mundo inteiro se unem para compartilharem seus desenhos, ilustrações, fotos e todo tipo de arte. Muita coisa famosa na internet veio de lá, como o meme do Mordecai com a Twilight ou o Sonic cristão, e comunidades inteiras foram formadas, como a galera furry. E por muitos anos, o DeviantArt teve um império como a maior rede social para artistas, sendo amada pela internet inteira, até que uma série de erros foram cometidos, se tornando um lugar odiado pela maioria das pessoas, apenas restando as subcomunidades mais estranhas da internet. Estranho mesmo. Atualmente, na página inicial do DeviantArt, somos bombardeados por diversos desenhos que aparentemente não tem nada de errado. O ponto em questão é que 90% desses desenhos foram feitos por inteligência artificial, e de vez em quando ainda somos bombardeados com imagens extremamente peculiares, se é que eu posso usar essa palavra. O DeviantArt, também conhecido como DA, que é muito mais fácil de falar, atualmente ele está completamente abandonado, que é apenas uma galeria imensa com muitos desenhos feitos por robô. E se você vasculhar bem, você acaba encontrando certas comunidades que ainda estão de pé. O buraco é tão fundo que o DA acabou sendo banido de alguns países, como a Rússia, Paquistão, a Síria e até mesmo a China. E para explicar essa situação deplorável, temos que entender o seu início. O DeviantArt foi um marco na internet, tanto por sua fama, mas também pela facilidade que ele dava aos seus usuários. O site surgiu por volta dos anos 2000, lá no começo da internet, em uma época onde, apesar da arte estar cronicamente online, não era muito bem utilizada, pois todos os sites eram basicamente fóruns com textos e links e mal continham imagens. O DA chegou suprindo essa função, dando total atenção a ser um site de imagens, servindo literalmente como uma grande galeria online. O DA foi fundado por Scott Jerkoff, Matthew Stevens e Angelo Souchira, e eles estavam realmente focados em construir uma comunidade unida, respeitando as pessoas. Em pouco tempo, o site se consagrou e conseguiu se estabelecer, reunindo artistas de todos os cantos, e os devs davam uma atenção a quem participava da rede social. Vira e mexe tinha competições para engajar e incentivar pessoas a continuarem postando seus desenhos, e já em 2010 sua fama era colossal. Nessa rede social, apesar de ter alguns brasileiros, inclusive alguns grupos brasileiros, a maioria é tudo gringo, e para você ter uma melhor interação, para você conseguir conversar com os outros, tanto aqui quanto na internet no modo geral, você tem que saber um novo idioma. E para isso, nada melhor que aprender com a Babel, um dos melhores aplicativos de idioma do mundo, que inclusive está patrocinando esse vídeo. Com a Babel você aprende de fato um novo idioma, sem teoria, sem enrolação, sem nada chato, você aprende de fato uma nova língua, e em até 3 semanas você já vai ter um vocabulário legal de palavras, sabendo ali falar algumas coisas. Você pode escolher entre mais de 14 idiomas para você aprender. Dentre essas opções a gente tem muita coisa para escolher, como o alemão, francês, italiano, espanhol, inglês e até mesmo o português. As lições foram feitas ali por mais de 200 especialistas e também conta com aulas ao vivo com professores dedicados. Inclusive esse aí sou eu aprendendo inglês para ficar procurando tema de vídeo em fórum gringo. De verdade, cuida do seu futuro e aproveita essa oportunidade. E para te incentivar ainda mais, se você clicar aqui no link da descrição, você ganha 55% de desconto na sua assinatura. E também agora a Babel oferece a opção de fazer pagamentos em parcelas mensais. Não deixe essa passar, inclusive comenta aí qual idioma você tem interesse em aprender. E muito obrigado, Babel, por ter patrocinado esse vídeo. Uma das principais funcionalidades dentro do DA, que também é o terror de qualquer pessoa que vem de fora, são os grupos. Como muitas pessoas variadas usavam o DA, muita comunidade foi se formando, e o que começou a instaurar o caos dentro da plataforma foi a parcela de gente estranha que começou a entrar. O site tá lotado de comunidade bizarra, muita gente tem pavor desse lugar simplesmente por conta das pessoas esquisitas que frequentam. Uma dessas comunidades é o Vor, que é uma espécie de desejo que as pessoas têm quando um personagem come o outro, não da forma que você tá pensando. Vorarefilia é uma espécie de fetiche quando um personagem engole o outro vivo e a pessoa fica se mexendo dentro da barriga. É nojento. A comunidade Vor no DeviantArt é gigantesca, simplesmente pessoas gostam disso, muitas vezes furando a bolha do desenho, saindo pra vida real também. Não literalmente, mas é um bagulho completamente doentio, seja as artes bizarras ou os vídeos extremamente toscos que você pode acabar encontrando. Eu acabei descobrindo o perfil de uma moça cuja sua única função é postar foto estufando a barriga, pra simular que tem alguém lá dentro.
dentro. Tipo, cara, na página inicial tinha desafios diários, como por exemplo, escrever um tema do dia e todo mundo tinha que mandar um desenho relacionado. Também algumas artes eram selecionadas para ganhar um destaque na página inicial, que trazia mais reconhecimento ao artista. Muitos campeonatos e concursos valendo dinheiro para ajudar financeiramente as pessoas. Era simplesmente tudo muito bom. Você que estava aprendendo a desenhar poderia ter contato com pessoas do meio, fazer ali um networking para conhecer outros artistas e ainda tinha a possibilidade de encher o bolso de dinheiro. O site foi tão famoso que em 2011 contava com 4 milhões de visitas semanais e tinha mais de 1 milhão de comentários diário. Obviamente, quanto mais pessoas conheciam a plataforma, os desenvolvedores queriam lucrar em cima disso, e foi isso que deu início à grande maioria dos problemas. Com o passar dos anos, funções para ajudar financeiramente os artistas foram sendo implementadas, como a opção de você vender desenhos ou cobrar uma assinatura dentro do seu perfil, para pessoas terem conteúdo exclusivo. Também veio o VIP, que permitia as pessoas pagarem uma mensalidade ao site para terem alguns benefícios exclusivos, como por exemplo a função de você poder criar um chat privado para conversar. O DA reúne um submundo de comunidades estranhas, indo desde coisas mais leves até mesmo coisas pesadas. Uma coisa bem tranquila que ficou famosa foi o chip do Mordecai com a Twilight, do My Little Pony. Uma pessoa fez uma fanfic sobre esses dois personagens se relacionarem. Por quê? Eu não sei. Realmente eles não têm nenhuma ligação, mas existiam pessoas que acompanhavam essa fanfic. Tem gente estranha pra tudo. Uma dessas pessoas era uma garotinha que por sinal gostava muito da história. Então ela fez um desenho sobre a fanfic e escreveu um trecho de uma música, que foi o suficiente para desencadear uma onda de pessoas replicando isso na internet. E tipo, pô, piadinha, humor, mas sinceramente é só sem sentido. E as pessoas vão realmente longe nisso. Tudo que sai das subcomunidades do DA é bizarro. Uma coisa que ajudou muito esses grupos a se formarem foi a liberdade que o DeviantArt dava em sua rede social. Você poderia simplesmente personalizar completamente o seu perfil, utilizando um pouco de programação ali com HTML e o CSS. Então muita gente vendia perfis personalizados e era uma coisa incrível, ainda mais em uma rede social de artistas, simplesmente saía muita coisa bonita. Com essa função e a adição dos grupos, muita gente gostava da liberdade que tinha para se expressar. Apesar de ter algumas regras, o site ele meio que dava liberdade para bastante coisa. E uma coisa leva a outra e definitivamente existe um submundo de comunidades estranhas e sinceramente é melhor eu mostrar do que tentar explicar. Diaper Transformation, e sinceramente eu nem sei se eu pronunciei isso certo, mas basicamente é o gosto por pessoas transformadas em fraldas. E também envolve você sujar a fralda. Cara, isso é tão grotesco que eu só não quero comentar sobre, mano. Vamos pular. Anthroplanes é um desses estranhos também. Antropomorfismo é a atribuição de traços e emoções humanas a entidades não humanas. Isso tem uma comunidade bem grande, onde diversos objetos são transformados em humanos. Uma das comunidades mais famosas que tem são pessoas que gostam de aviões antropomórficos. E essas pessoas gostam mesmo. Tem gente que simplesmente faz desenho comum de aviões de forma mais humana, mas como a gente tá na internet, isso vai escalando. Desde pessoas pegarem um avião da vida real e fazer um personagem completamente baseado nele, até simplesmente enfiar esses personagens em conteúdo adulto e coisa problemática. Furry. A comunidade mais famosa que envolve o antropomorfismo é de fato os furries. Acredito que todo mundo saiba o que é, ou pelo menos já se deparou com alguma imagem furry por aí, e aqui no DA eles são muito fortes. Basicamente é uma mistura de animais com humanos. A comunidade de roleplay dentro desses grupos são bem grandes, tem muita gente que gosta de fazer RP por texto e ficar imaginando histórias sendo o seu próprio personagem. Muitas vezes essa paixão fura a bolha da internet saindo pra vida real, e sinceramente eu não entroso com furry. Existe literalmente um submundo dessas comunidades que quanto mais fundo você pesquisa, mais acaba indo para uma toca de coelho cheia de atrocidade. Obviamente eu apenas passei por cima, só comentando sobre. Em todas essas comunidades as coisas ficam piores, indo cada vez mais para conteúdos pesados. Inclusive eu acredito que dá pra fazer um vídeo só sobre isso, então comenta aí alguma comunidade bizarra que você conhece. Mesmo assim, as comunidades foram apenas o primeiro passo para essa rede se destruir. Apesar da grande parcela de pessoas engajadas e gentis, simplesmente pessoas tóxicas existem. O DA nunca foi uma rede social considerada tóxica como outras que existem por aí, mas vira e mexe era capaz de se encontrar alguém simplesmente querendo menosprezar outras pessoas. Pessoas com ego inflado que se sentem superior aos iniciantes que estão aprendendo. Tinha uma pessoa no site que foi apelidada de DeviantArt Cringe,
que ele simplesmente fazia vídeos xingando as artes das crianças. Literalmente o cara gravava um vídeo só falando mal de desenho de quem tá começando a desenhar. E conforme o tempo foi passando, tudo isso só foi piorando. Em 2017, a Wix teria comprado o DeviantArt por 36 milhões. Se você já tentou criar um site na sua vida, você já deve ter ouvido falar do Wix.com, que adivinha, é da Wix. Ela é uma empresa de software israelense que fornece serviços de desenvolvimento, como criação de sites ou qualquer coisa relacionada a isso. E com os desenvolvedores fora da jogada e tendo sinceramente um produto muito bom em suas mãos, eles resolveram deixar o DA de cara nova. E aí que de fato começou o declínio. O começo da era sombria do DeviantArt surgiu com o anúncio do Eclipse. No final de 2019, os novos desenvolvedores anunciaram uma nova ferramenta chamada Eclipse. O site seria atualizado para buscar melhorias, mudando completamente seu visual para se tornar algo mais prático e acessível. O problema é que essa mudança tirou muitas funcionalidades únicas e tornou todo o site mais engessado, visando realmente ser mais atrativo para o público geral. Uma das grandes mudanças foi simplesmente cortar a personalização do perfil, deixando todo mundo com um perfil padrão e bem genérico de rede social. Foi mais ou menos por volta dessa época que eu comecei a usar o DA e, sinceramente, é num lugar bem agradável. Eu já tive minha época de desenhista, realmente nada demais, e o DA era muito de boa. Raramente as comunidades mais underground saíam pra fora, e se você usasse apenas o site pra buscar inspiração ou aprender desenho, sei lá, raramente você ia encontrar uma coisa obscena ou totalmente problemática. A Wix estava realmente tentando mudar a rede social completamente, tirando a liberdade e a criatividade que você tinha nos primórdios do site. Obviamente fizeram isso pensando no dinheiro e no longo prazo, de parecer uma rede social mais moderna, mas eles cometeram um erro. Eles tinham um plano que simplesmente foi o estopim para todos os artistas se revoltarem contra a plataforma. New cards. Em novembro de 2022, o DA anunciou pelo X que traria ferramentas para a criação de imagens utilizando IA. DreamUp seria a mais nova inteligência artificial para a criação de imagens. Só tem um pequeno problema aí. As IAs geram imagem através do seu banco de dados, e os artistas começaram a se questionar como o DreamUp estava gerando imagens em um nível já avançado. Foi assim que eles descobriram que o DeviantArt estava alimentando sua IA com artes do próprio site. Ele incluiu todos os artistas dentro do seu banco de dados, usando todos os desenhos que já foram publicados na plataforma para treinar a DreamUp. E tudo isso sem o consentimento de ninguém. Eles literalmente pegaram décadas de desenhos que muita gente tinha feito e publicado no site e enfiou dentro de um robô, indo contra todo o seu princípio estabelecido. Gerou inúmeras revoltas e, para piorar, se você não quisesse que o seu desenho fosse utilizado para treinar a IA, você teria que remover cada desenho manualmente. O site já contava com mais de milhões de uploads feitos. Foram décadas e décadas de trabalho duro sendo roubadas em um sopro. Agora imagine que você publicou mais de 500 desenhos no site, imagine o trabalho que daria para remover manualmente cada desenho. E mesmo que você conseguisse fazer isso, já era tarde demais. Fora as pessoas que perderam acesso a contas antigas e todo tipo de coisa assim. A inteligência artificial ganhou uma aba própria e para você utilizá-la é muito fácil na real. Basta você abrir a guia dela e digitar o seu prompt e ele vai te entregar uma imagem feita totalmente do zero. Além disso, temos a opção de publicar essas artes geradas por IA no próprio site. Com essa opção, começaram a surgir muitos perfis que eram 100% feitos usando IA. Foi uma jogada suja. Isso gerou muita revolta no meio dos artistas que tentaram cancelar a rede no X e afins, e também ocasionou um ataque ao próprio DeviantArt, onde as pessoas postavam uma foto específicas sendo anti-IA. E teve muita gente que simplesmente anunciou que ia sair da plataforma. Existe uma pequena parcela de artistas que defendem a IA e usam de fato como um apoio e não necessariamente massacram qualquer coisa que foi feito por inteligência artificial, mas obviamente são exceções extremamente raras. Por conta dos protestos, o DeviantArt liberou uma opção se você aceita ou não ter suas obras sendo pegas para alimentar o banco de dados da IA, e uma outra opção para ocultar conteúdo feito por inteligência artificial. Obviamente isso não adiantou de nada. Nesse ponto a maioria dos artistas já teriam ido embora, e agora que a IA era uma coisa fixa, surgiu um novo mercado. No DA existe a opção de vender seus desenhos, como eu tinha mencionado anteriormente, e os artistas usavam isso para vender comissão ou exclusividade por assinatura. E usando essa função,
começaram a surgir pessoas criando perfis apenas com desenhos de IA e vendendo esses conteúdos. Eles produzem desenhos explícitos envolvendo normalmente mulheres, abordando diversos temas mais 18 e vendem um pacote de fotos ou uma mensalidade. E eu sei, vamos com calma, essa parte é um pouco complicada. Você pode achar que o comércio é pequeno ou simplesmente não são todas as pessoas que fazem isso, mas não é bem assim. É bem comum e genuinamente o DA tá infestado de perfis de pessoas usando IA para gerar fetiches estranhos e basicamente se tornou isso. O site ele também conta com algumas funções voltadas para NFT e venda de arte digital, mas meio que banalizaram a palavra, é uma confusão danada e eu não quero entrar nesse mérito aqui. E por conta dessa problematização em relação a conteúdo explícito que levou o próprio DA a ser banido em alguns países. Muitos dos principais problemas surgiram realmente após a compra da Wix, como se a empresa estivesse passando sua visão sobre como ela imaginava o futuro. Não foi por falta de aviso ou falta de esforço da comunidade, fizeram muito protesto e é muito comum você ver pessoas reclamando da situação, seja no X ou no próprio site. Muito provavelmente a Wix só estava tentando deixar o site mais profissional, visando apenas mais visibilidade para anunciantes e assim implementar ferramentas de monetização e encher o bolso de dinheiro. Infelizmente deu tudo errado, é simplesmente triste ver como um site que construiu um legado na internet se destruir aos poucos. O DeviantArt surgiu dos primórdios, conseguindo se manter até os dias atuais, mas genuinamente tá patético. Você tenta navegar por lá e é simplesmente triste. Um clique em uma aba diferente, boom, que tal você adquirir essa foto desse furry com peitos de fora por apenas R$5? Ou você tá navegando vendo algum desenho e aparece um anúncio bem suspeito pra você. É paia. Mesmo desativando a opção de ver imagens geradas por IA, a parcela de público que um dia o DA já teve é incomparável. Se você é um artista ou se você trabalha com algo que envolva a criatividade, você pode estar deixando a sua opinião sobre inteligência artificial aí embaixo. Isso atinge várias áreas, não somente a da arte, e eu adoraria ouvir outros pontos de vista. Sejam respeitosos e mantenham a ordem. Lembrando, se vocês quiserem aprender um novo idioma, dá uma conferida no link da descrição, vai me ajudar demais. Eu sou o MK e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!